Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast. Eu sou Érica Alvarenga E eu sou a Fernanda Romão. e juntas vamos preparar e mostrar para vocês e apresentar um assunto muito interessante. Um assunto que todas nós mulheres vamos passar por isso, se já não passaram, se já não estão passando e não têm o conhecimento disso, que é a menopausa. Isso. Menopausa é um assunto muito importante, muito pouco divulgado, muito pouco investido por políticas, né? Mas muito importante para a nossa vida. E é por isso que hoje trouxemos aqui para vocês duas convidadas especialíssimas. A doutora Luísa, nossa secretária de saúde aqui da nossa cidade de Itapevi, e a nossa psicóloga, que já é cadeira cativa aqui no nosso podcast, Alessandra Grifo. Muito obrigada pela presença de vocês e espero que a gente consiga passar, né, dar luz a essa questão que é tão importante para todas nós mulheres e para homens também, por que não dizer, né? E com as nossas convidadas aqui, vamos seguir o nosso podcast. Eu gostaria que vocês se apresentassem, doutora, e nos dissesse alguma coisa que a senhora acha importante, né, sobre a menopausa. Bom, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui hoje, né? Obrigada, Érica, obrigada, Fernanda, Alessandra também, que está aqui junto conosco, né? Então, é um prazer hoje estar aqui, né? Para falar sobre um assunto tão importante e que é muitas vezes negligenciado por muitos, né? A menopausa é uma fase da vida que todas nós mulheres vamos passar, se Deus quiser, né? Então, é uma fase de transformação, é uma fase aonde, a gente muitas mulheres acham que deixam de ser férteis, então deixam de ser mulheres, a gente tem uma série de transformações, né, tanto, a nível físico como a nível psicológico, né, e também em nível de trabalho. Então eu acho muito importante que a gente converse sobre esse tema, que a gente esclareça, e que a gente coloque que é uma fase da vida que, ela transforma. É uma fase de transformação e não uma fase de doença, de inquietação, de depressão, não, nada disso. É uma fase de transformação que deixa nós mulheres cada vez mais maduras, cada vez mais plenas. É Isso aí. verdade. Acho que essa é a palavra, né? Transformação. E a nossa psicóloga Lê, o que que acha, né? O que que pode dizer, o que que pode trazer a mais sobre esse assunto da menopausa? Eu acho que assim a gente tem uma questão com relação ao ciclo de vida do ser vivo, né? Que a gente aprende lá no início da escola, lá pela terceira, quarta série, que todo ser vivo ele nasce, cresce, reproduz e morre. E talvez essa questão da menopausa vir com tantos mitos está exatamente nisso, né? Porque assim, acaba o período reprodutivo. E aí qual é a próxima fase? A gente está esperando a morte, né? Porque a gente aprende que após o período de reprodução só tem mais um período, que é a chegada da morte. Hum, Então, vivemos isso com grande pesar, né? E a gente não comenta. É como a questão de virar um tabu na vida da gente. E por conta disso gera vários sentimentos aí, que são os dados sentimentos negativos, né? é, Eu não quero viver, eu não vou passar por isso, né? O quanto eu puder evitar conversar sobre isso, e parece que a gente nega e não vai chegar. é. É essa a maior questão, né. A nossa aprendizagem lá do início acaba interferindo, isso na vida adulta, isso na nova chegada, e a gente acaba perdendo aí a questão de que a gente se transforma, né, nesse momento. Pode ser que, há muito tempo atrás a gente tinha uma expectativa de vida menor, né, então a chegada da menopausa é como se de fato fosse o anúncio da morte, né, porque a gente vivia menos. Mas agora com a expectativa de vida crescida, o quanto a gente pode viver a partir desse início até para frente, né, o quanto que a gente pode de fato aproveitar. É. E o que eu vejo em relação à menopausa é o seguinte: nós mulheres temos 3 fases na vida.
a puberdade, a gravidez e a menopausa. Em todas elas, nosso corpo, nossa mente se transforma de alguma forma, não é? E muitas vezes, quer dizer, por ser um tabu a menopausa, a gente não tem essa informação no nosso dia a dia. Não tínhamos, nossas mães também não tinham, e nós também não tínhamos tanta informação. Então eu acho que hoje, com toda a comunicação, com toda a forma de expressão, com toda a mídia, eu acho que é um assunto que ele precisa ser informado. Se a gente não sabe, vamos procurar saber o que vem a ser para nos para a gente poder ficar, quer dizer, as próximas gerações já saberem, terem mais informações de quando chegar, não ser aquele: "Nossa, o que que eu estou sentindo? O que que é isso?", não "Ah, é? ela é louca, É, ela aceitar é com mais impulsiva". naturalidade, porque é uma fase que todas nós vamos passar, como eu já Eu disse. acho a questão da loucura tá ligada à mulher em todas as suas fases, né. Porque quando a gente liga a questão da menstruação, tem a questão do TPM, tanto que é atenuante criminal se você tiver em TPM, né, essa questão de você cometer um crime ou alguma questão com relação ali à impunidade, né. Sim, a Então doutora assim, está aqui para falar, ó. e aí a mulher tem essa questão, né, de que a loucura atinge a mulher como se não atingisse o homem, né, como se o homem tivesse privado dessa questão da loucura. Não é? Eu acho também a menopausa, não quer dizer que eu cheguei nessa idade, estou na menopausa. Não, você tem a pré-menopausa, né. Então você tem um preparo, o nosso organismo, ele se prepara para isso. Então você já começa a ter transformações, né, antes mesmo da menopausa. E muitas vezes as mulheres não dão a importância necessária, né, que até os sintomas que elas têm, que todas nós temos durante a menopausa, eles podem ser minimizados se houver um tratamento e se houver realmente um olhar mais, apurado para a fase já de pré-menopausa, né, você vai ter Doutor, atenuantes. qual é a idade, né, que a gente pode considerar que a menopausa está chegando? Olha, a gente tem desculpa, eu estou meia meia gripada aqui. A gente tem casos de pré-menopausa a partir dos 35 anos, 35, 40 anos, que algumas mulheres já começam a ter, episódios de calor, onde você começa a não ter mais um ciclo menstrual regular, né. Então, ou você tem um ciclo muito abundante, ou você tem um ciclo, menos abundante, né. Então, você já começa a ter algumas falhas. Então, você já está entrando numa fase de pré-menopausa, né, porque a menopausa, o que que é? É a diminuição dos hormônios, né. Então você tem todo uma diminuição hormonal, né, e isso vai causar alguns sintomas, né. Então e os hormônios não é assim que do dia para a noite acabou, não é isso, né. Então é toda uma transformação mesmo, por isso que levam anos, né. Então, tem mulheres que a partir de 35 anos, mas é mais comum a partir dos 40 anos, né, que você, entra na fase de pré-menopausa, né. E para a fase de menopausa, acima dos 45 anos. E você vai entrar na menopausa quando você já tiver durante um ano, né, sem menstruação, daí você Uhum. pode dizer que você realmente está na menopausa. Onde todos os sintomas, né, eles serão muito mais, fortes, né, então Intenso. você tem muito mais irritabilidade, muito mais insônia, muito mais calorão, né, aquela coisa que você está conversando, de repente você começa a transpirar, Uhum. sabe, quer dizer, é uma série de coisas de sintomas, né, que estão muito ligada, à diminuição do hormonal, né. E Enfim, existe um pico de idade onde ele vai, um é pico de menopausa, depois ele dá uma diminuída? depois que você entra para a menopausa, você vai passar por um período assim, né. Esse período é variável de mulher para mulher. Se você tiver, tendo uma atenção, fazendo um acompanhamento médico, psicológico, muitas vezes porque tem mulheres que entram em depressão mesmo, né, então elas precisam de um suporte, psicológico, porque é uma fase de transformação. Então ela começa a se é uma transformação física e mental,
né, hormonal. Então você vê, ela começa a ganhar mais peso, começa a perder cabelo, né, as unhas ficam mais enfraquecidas, você tem a questão da irritabilidade, da Insônia, né. insônia, né, Uhum. e Esquecimento. É, esquecimento, e o ganho de peso geralmente é mais na cintura, né, a gente começa a ganhar, né, as nossas barriguinhas aí, né, os nossos As pneuzinhos. pochetinhas. E isso faz com que, mexa com a autoestima, mexa com uma série de coisas, né, e tem mulheres que realmente têm dificuldades para lidar com essa verdade. transformação. Então, muitas vezes, elas precisam realmente de um apoio psicológico, né. Agora, a duração disso, né, depende de cada mulher e de como que ela é tratada, como ela é atendida, né. Uhum. Tem mulheres que fazem reposição hormonal, tem mulheres que não podem fazer reposição hormonal. Certo? Então, é necessário que se faça atividade física, é necessário que se cuide da mente, sabe? Que faça meditação, que faça qualquer outro tipo de coisa que traga uma paz espiritual para ela. Então, tem uma série de coisas que tem que ser feitas, que isso diminui, né? E vai atenuando até que ela entra numa fase que é mais plena, mais, É. sabe, que O que é no sentido autocuidado é muito importante, eu muito acho que nessa importante, fase. muito Cuidar a importante. mente, o O corpo, corpo, a a alimentação, o alimentação, sono, e é. eu acho que a atividade física A também, atividade física é né. importantíssima, é importantíssimo. Eu ouvi falar que são em torno de 26 sintomas ou mais que a mulher pode ter durante a menopausa. 26 sintomas, muita São coisa. Ale, o que que você acha, você acha que a menopausa é sinônimo de velhice? Na verdade, eu acho que a gente tem uma mudança hoje em dia da questão da idade da velhice, né. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente perde essa noção de que o que é de fato e qual a idade, né, porque, assim, quando a gente está ali na adolescência, a gente fala: "Ah, aquele velho de 30 anos", né. E eu já cheguei no consultório, e aí um dos funcionários falou para mim assim: "Não, porque mulher de 40 anos é velha". E aí eu fiquei escutando a conversa e eu olhei para ele e falei: "Poxa, a questão da justa causa é permitida agora, né", porque isso eu pensa, né, você está falando de uma pessoa que já passou dos 40 anos. Então eu acho que à medida que a gente vai envelhecendo, a ideia do envelhecimento vai mudando, né, a gente se pega e fala: "Nossa, eu cheguei aos 50 anos", né, e aí você fala: "Eu não me dou conta", né. E quando você se refere às pessoas que você tinha contato quando era mais novo, você nunca fala, né, a mulher, você fala: as meninas", né, e aí, principalmente na fase da faculdade, você fala: "Poxa, as meninas de faculdade a gente vai se encontrar", e você pensa: "Nossa, meninas, né, não tem mais essa questão". Mas eu acho que a gente hoje em dia não se aceita com a idade que tem, né, a gente vai sempre postergando a questão da velhice, né, a questão da chegada de fato, né, o que que é considerado velhice? A gente tinha uma questão aí há 20 anos atrás, que era difícil encontrar pessoas acima de 80 anos, né. Então a gente tem uma faixa aí muito maior. Se você pensar, por exemplo, nos países europeus, os países são extremamente envelhecidos, é difícil encontrar jovens, né, então essa questão de percepção de que estou ficando velha, vem muito do ambiente que eu estou também, né, do que eu recebi de informação com relação a isso na minha faixa etária, quando eu era criança, né, então você fala: "Ah, velha", e aí quais são as idades? Hum. Né. Mas hoje em dia eu acho que mesmo a pessoa que está passando pela menopausa, ela tem outras preocupações que não em si a questão dos sintomas da menopausa, mas a questão de: "Poxa, vai diminuir minha libido? Será que meu marido vai continuar gostando de mim? Será que eu vou continuar Sexualidade, tendo né, prazer com isso? E se eu não tiver sexualidade. prazer e não oferecer prazer, eu vou ser trocada?", né. Então tem um monte de pergunta que fica ali nebulosa. E aí a gente tem, né, a questão da fase do lobo, que procura as menininhas, e é exatamente quando as esposas são trocadas, né, e aí eu acho que agrava a questão de que é porque eu estou velha, né, mas não pela questão, mas pela de envelhecer, né, de se ver velha, porque hoje em dia, né, a gente vê quantas mulheres aí, né, acima dos 70 anos, que já estão na terceira idade, que você olha a pessoa, você não atribui a idade de fato que tem, né. E aí a gente tem essa questão exatamente na pré-menopausa, o início de aumentar os cuidados com relação
a questão da beleza, né, as questões estéticas. A partir dos 35 anos, a mulher começa a investir na sua autoestima exatamente para evitar e postergar o envelhecimento. E a questão da sexualidade na menopausa, ela é importantíssima, né, porque você tem realmente, né, um ressecamento vaginal, né, então, na relação sexual, se você não tiver realmente, com uma hidratação, hoje existem hidratantes vaginais muito, muito eficazes, né, à base de água, inclusive, que não são utilizados à base de hormônio, né, que é importantíssimo, né, para a mulher não sentir dor, nada, e ter prazer, né. Então, eu acho que, assim, a sexualidade ela tem que ser muito bem discutida com o parceiro, né, então tem que ser conversada, porque é uma transformação também para a mulher, né, e é uma transformação também para o parceiro, né, então até descobrir, um sexo, mais maduro, né, então eu acho que isso é muito importante, tem que ser discutido, tem que ser falado, porque é uma transformação, então é uma mudança que existe na forma até de você ver o sexo. É. Eu, quando eu era mais jovem, né, a gente tinha o problema da TPM. E aí eu ficava pensando assim: "Ai meu Deus, eu não vejo a hora de chegar à menopausa, porque eu não vou ter TPM, não vou menstruar", porque a menstruação é algo que realmente incomoda a mulher, né, toda mulher. Não As é algo cólicas. bom, Tem né. as cólicas também, né, filha? É, então eu pensei assim: "Ah", por Irritabilidade. quê? A minha mãe, ela nunca falou nada, né, sobre menopausa, como o que ela sentia, se ela teve fogacho eu não me lembro. Eu não vi a minha mãe, ter sintomas de menopausa. Eu não sei se ela escondia, se ela não tinha, porque não era falado, né, como hoje. E aí quando me dei conta e cheguei na menopausa, eu vi que não tinha nada de maravilhoso, né, porque, os fogachos São são terríveis, coisas terríveis, terríveis. né. Você tá lá no meio da noite, parece que você tá em cima de uma fogueira e que não tem ar-condicionado que dá conta de melhorar aquela situação. A questão do esquecimento, eu nunca mais assim, eu precisei trocar a fechadura de casa, porque eu não sabia mais onde eu colocava as chaves, né. Então, assim, é uma fase muito não é uma fase boa a menopausa, não entendi para mim como sendo uma fase boa. Fora que a pele despenca, né, a gente fala que é o Derretimento. derretimento da pele, então, assim, se você não tem, uma condição financeira, né, que possa, te colocar um botox, você fica, né, terrível. Bom, Ação então da gravidade, né, cai tudo. eu não vejo nada de bom na menopausa. Sinceramente, eu gostaria que alguém me dissesse o que é bom na menopausa, Eu Luísa. eu acho que tem coisas boas sim, sabe. Eu Por acho ex que é uma transformação. A gente passa a ser uma mulher que consegue entender todas as fases que a gente passa na vida, né. Então todas as transformações que a gente tem. Lógico, é ruim você ter o fogaço, é ruim você, ter ressecamento, é ruim, né, mas também era ruim menstruar, né. Também era ruim sempre tem uma coisa ruim nas fases da vida da gente, da né, mulher, né, né. Ah, não, do homem do também homem tem, também? tem, tem. É que eles dão uma de durão, mas tem, não se preocupa que tem sim. Então, só que assim, eu acho que, são fases da vida, ainda bem que eu cheguei na menopausa, que eu não morri antes, que eu tô vivendo isso, né, e ainda bem que a gente tá vivendo de uma forma plena, né. Eu já passei pela menopausa há bastante tempo, a minha já está consolidada, graças a Deus, né. Mas, de vez em quando, você tem os sintomas, você tem uns calorão, assim, de vez em quando, né, então, quer dizer, isso você sempre vai ter, faz parte da vida. A gente tem que encarar isso como coisas que fazem parte da vida, né. Não E como um problema, não né. como um problema, isso não é problema, é a nossa vida, É uma é a fase. nossa É, transformação, transformação. você Bonita a entendeu? É a palavra. nossa transformação. A gente tem que tomar cuidados para que, essa fase, que nessa diminuição hormonal, tudo isso, não tragam consequências desagradáveis, porque a gente tem uma osteoporose, então a gente tem que fazer densitometria óssea sempre, ver como está a nossa porosidade, porque senão você vai ter fraturas, você tem que praticar atividade física
física é importantíssima em todas as fases da vida da gente, né. Ouviu, Fernanda? Então, Principalmente menopausa, né, né? né. Principalmente nessa Não, fase, todas. Todas, né? viu? Todas as fases da vida da gente, né. Então, por exemplo, eu pratico atividade física, né, e eu acho que é importante. Eu levanto cedinho, já vou, faço minha atividade física, depois vou para o trabalho, né, não tenho hora para sair, minha vida é meio, né, tripulada, mas tudo bem. Eu me sinto, disposta, né, então eu tenho disposição. Por quê? Porque eu já comecei o meu dia, né, fazendo alguma coisa que dá prazer, e aí você aprende a ter prazer na atividade física. E com isso você melhora o seu humor, você melhora a sua qualidade de sono, você melhora a porosidade óssea, né, a minha densitometria óssea, graças a Deus, Fantástico. é De menino. ótima, né, não é de menina, né, porque também não tem como, né, mas eu não tenho, osteopenia, não tenho nada disso. Então, e uma outra coisa também importante é a alimentação, né, então a gente tem que ter um cuidado com a alimentação, né. Nós somos também o que comemos, né. Então, uma alimentação mais saudável, menos fast food, a gente ter menos preguiça de cozinhar. Cozinhar é um ato De agradável, amor, né? sabe, é prazeroso. Então eu acho que, assim, tudo isso a gente tem que aprender a gostar na vida, que daí, assim, essa questão da maturidade, do envelhecimento, né, tudo isso vem de uma forma mais leve, né. É uma forma, assim, de você ver realmente que você está se transformando, né. Então a Luísa que eu fui há 2 anos atrás, já é uma Luísa diferente do que eu sou hoje, vai ser uma Luísa diferente daqui 2 anos. Então isso é importante. É importante você manter sua atividade mental, né, então você não parar. A vida não para Não. e a gente não pode parar. Exatamente, Eu né? acho que a questão da negatividade, né, daquilo que a gente recebe como ruim, de fato é ruim, né. E aí a voz falhou, né, mas e aí quando eu percebo que a minha atividade é ruim, eu não vejo de outra forma. Talvez eu estivesse esperando demais para né, acabar a menstruação e ter tudo de pleno. E aí o que você esperou não chegou. Foi a minha expectativa, é verdade. E isso torna Te pior a frustrou, sua fase. Verdade. te frustrou. Ale, É. e no seu consultório, Uhum. quando, uma mulher, né, na fase de menopausa, vai para um atendimento, quais são as maiores reclamações? Bom, a gente recebe várias pessoas, só que elas não vêm com a reclamação da menopausa, né. Ela vem com a questão de que é associado na menopausa outras questões, a síndrome do ninho vazio, por exemplo, Hum. né. Porque você está perdendo seu filho, né, você está perdendo o emprego, né, porque é a fase que talvez você vá aposentar. Então, assim, você tem uma gama de questões que estão influenciando ao mesmo tempo. E aí a gente sempre vai se apegar à questão física, porque o psicológico nunca é, né, eu não aceito o psicológico como uma questão real, né. Então por que que eu tô triste? Porque eu perdi meu emprego, porque meu marido saiu de casa, né. Essa minha tensão, essa minha ansiedade nunca é exatamente por conta da menopausa, né, vem do outro, o outro me atinge, e por isso que eu tenho. Eh é difícil a mulher dar conta de que isso também faz parte da vida dela, né. Então é essa questão que a gente tem aí com relação à questão de descoberta, né. Ela vai para lá e acaba descobrindo: "Poxa, de fato isso acontece". E a gente tem os nevoeiros, que são os esquecimentos, que não é só um esquecimento, né, é como se você tivesse saído daquele lugar e de repente devolvido aquele lugar, parece que é Um um hiato. um hiato, exatamente. Eu não sei onde eu estava, de repente eu cheguei ali, né, e o que que Isso. aconteceu, né. Não é um esquecimento, né, eu esqueci a chave, né, que isso é comum, mas eu saí dali e voltei para lá, né, como se fosse, sabe, a questão da sensação de ser abduzido Uhum. e devolvido para o local, e aí a pessoa parece que de fato ela está ficando louca, ela não reconhece isso, porque o normal é o esquecimento, mas essas frações de segundo parece que eu sumi, né, e aí Eu essa A tive, né, Fernanda eu tem um caso tive para eu tive contar um sobre isso. caso que me deixou muito preocupada.
Eu simplesmente apareci dentro do meu carro, dentro do estacionamento. Eu não sei como eu cheguei lá, e assim, eu comecei a tentar, no meio de desespero, entender aquela situação, né, e eu não lembrava, e foi assim, um momento desesperador. E até eu, né, entender e depois fui procurar, médicos, enfim, de que era o tal do nevoeiro. E eu É, fiquei desesperada, eu falei assim: "Meu Deus, já pensou se me Você dá um negócio desse, eu sumo, e desapareço daí? e ninguém vai me achar mais?", hã. né, o tal do nevoeiro. É realmente é uma sensação desesperadora, eu não gostaria de É. passar não. Agora, pegando o seu gancho aí, eu vou falar, por exemplo. E eu nem sabia disso, né. Ela É, ficou desesperada, ela me contou, falou assim: "Érica, eu não sei como é que eu cheguei no meu carro". Eu falei assim: "Calma, Fernanda, calma, não foi nada, foi só um ato, foi só Ah, uma coisa que aconteceu, O não vai importante é repetir". dizer que não se há perda de consciência. não, É por É, isso que você chegou até lá, é, estava no seu carro, não estava no carro de outra. Não há perda de consciência. é, Você não consegue simplesmente retomar a memória, é, mas não. exatamente. foi um E eu ficava assim: eu preciso lembrar", e ela não conseguia muito. lembrar, e não conseguiu lembrar até hoje, né, Fê. Pois é. O E que eu tenho, acho que todas nós temos, eu chamo esse nevoeiro para mim, não tão grave como foi o da Fernanda, foi de a gente sair daqui, sobe a escada para o seu quarto para pegar alguma e coisa, não sabe o que e você foi aí pegar. quando você chega lá, você fala assim: "Eu vim pegar o O quê quê? aqui mesmo?". Aí você fala: "Gente, não é possível, eu subi a escada, o que que era?". Em alguns momentos a gente até consegue, a lucidez dá um um bug aqui, a gente consegue, mas a maioria, eu desço a escada, quando eu chego lá embaixo, eu falo assim: "Poxa, era o livro", ou então era a caneta, enfim, gente, isso é muito comum, muito comum. É muito comum mesmo, né, e vai ser pra vida, vai ser pra vida. Quantas vezes você chega, você fala: Não, o que que eu vim fazer aqui?", né. Meu Deus. Mas o que que era mesmo, né? Daí você começa a se questionar, daí você volta a sua memória, Exatamente. né, para você conseguir encontrar onde foi o miado, o que foi o gato que falou para O você: "Ó", gatilho que era para você não, não, subir era lá um pra cima. gatinho que fica miando, eu falo para mim: "Eu tenho um gatinho que tá miando aqui, falando para mim, viu, é para você fazer tal coisa, viu, e eu fui lá fazer a tal coisa e não lembrei e voltei para conversar com o gato, sabe. Né. E daí o gato falou para mim: "Não, é aquilo que você tinha que fazer". Então, para você conseguir relembrar, né, relembrar aquilo. Mas isso é comum, né, e é para a vida, né, porque você tem realmente uma alteração de hormônios que levam a isso, né. Então, quer dizer, é aquilo que eu falei, é a transformação. Então a gente vive uma transformação e a gente tem que aprender a lidar com essa transformação. Tem pessoas que, ficam depressivas, né, tem muitas pessoas que ficam depressivas. E é uma tristeza imensa e ela não sabe por que daquela tristeza, né. Mas está muito ligado a essa alteração, de hormônios, né, porque você vai ter menos serotonina, você vai ter uma série de coisas. Então é fisiológico, não Por é isso que uma a coisa informação é muito é, importante, é. né. E procurar ajuda, Sim. né, e procurar ajuda, né. Então a gente tem que procurar ajuda psicológica, tem que procurar ajuda médica. Você tem que realmente, fazer uma revisão na sua vida para que você tenha realmente uma vida mais saudável, uma vida, sabe, que te dê mais prazer, né. E isso melhora muito, né, toda essa sua fase, não só de menopausa, mas de envelhecimento. Sim, eu acho que a autoaceitação é muito É, importante, porque todas vamos passar. Então, se você sim. passar com aquela coisa na cabeça: "Nossa, que fase horrível que vai chegar", E quando vai sabe. acabar? E quando vai acabar? É, E quan A gente não pode ficar pensando quando vai acabar, sim, você entendeu? A gente tem que pensar que eu estou passando, é. né. Uma outra questão que eu vejo, né, nessa fase de menopausa, que é importante também, é sobre pavio curto, a irritabilidade. Como é que a gente pode, né, o que que a gente pode dizer para essas mulheres que estão atravessando essa menopausa, que vira e mexe, né, acontece essa questão da irritabilidade? Eu acho que desculpa, doutora, a Não, gente tem pode falar. duas questões, né? A gente chega a uma fase da vida, né, que a gente fala: "Eu não devo mais satisfação para ninguém. Eu sou quem eu sou", Adoro. né. E chega exatamente nessa fase. Então não é pavio curto.
tudo aquilo que a gente segurou a vida inteira para não dizer, né, a gente fala assim: "Está perdendo o filtro, não é possível", né, a gente se permite a fazer. E aí a pessoa que sempre foi muito que aceitava tudo do outro, começa a se dar conta disso também, né, porque a questão do hormônio deixa de agir ali como dizendo: "Você precisa se conformar". Ele está diminuído, então Ele você não realmente tem freio, perde né. esse filtro, É, você perde esse freio, e aí você começa a fazer. Agora se é uma pessoa, né, que já tinha essa questão de imposição antes, né, e que tinha esse não é tão visível na menopausa, né. Por exemplo, eu já sempre fui mais, né, imperativa, de falar o que eu estava pensando, até pela questão da formação, de que, assim, não dá para você se conformar com tudo, vamos vai ver o que você precisa, vai correr atrás, e não dá para ser diferente, né. E aí a pessoa começa a assumir isso, porque ela perde aquele filtro, diminuiu aquele hormônio, então o filtro era o hormônio. A gente fica mais corajosa, eu acho que a gente fica mais É, e aí a corajosa. gente tem essa questão de que o pavio é curto. Né, é porque naquele momento você é como se você tomasse a ciência de quem de você é de fato, na questão da psicologia. E se você for para terapia, seu pavio vai ficar mais curto ainda, né, não vai ser só o hormônio, você vai falar: vai ser "Poxa, curtíssimo. eu aguentei tanto tempo e agora eu consigo", né, pela questão da maturidade, da aprendizagem que eu trouxe dessa fase toda até o momento, falar o que eu penso, né, e aí se torna a questão e as pessoas não gostam de lidar, né, de ouvir a verdade, e nessa fase a gente tem muito disso, né. Eu acho que conforme a gente vai amadurecimento, o seu maior amadurecimento vai te dando mais voz, né, para o outro. Eu acho isso ótimo. Eu acho que hoje, eh, nós mulheres, por exemplo, que passamos dos 50, eu acho que a gente tem muito mais coragem do que nossas mães. A gente enfrenta mais as coisas, a gente faz mais o que a gente quer. Às vezes a gente chega em casa e fala assim: "Ah, hoje eu não quero lavar a louça, eu vou lavar só amanhã. Hoje eu não quero fazer jantar, nós vamos pedir um iFood", e tá tudo bem, não é? É. Hoje a gente eu acho que o autoconhecimento durante bom, a minha menopausa se iniciou na pandemia, então foi um caos geral, porque você não podia ir no médico, você não tinha uma reposição hormonal, você tinha que ficar em casa, então foi aquela coisa que eu fui me descobrindo e passando por ela com calor, irritabilidade e tudo mais, mas estava todo mundo junto, então estava todo mundo irritado, então estamos todo mundo no mesmo barco. Então eu passei tomando chá de amora. E eu fui fazer Caseiras, né. é, eu fui fazer uma reposição hormonal após a pandemia e faço até hoje e me sinto super bem, com os meus esquecimentos, com um pouco de calor de vez em quando, mas assim, e com a minha coragem, que agora eu tenho mais coragem de fazer um monte de coisa, mas assim, aceitando que é uma fase que todas vamos passar e melhor aceitar de boa do que a gente ficar com uma ali, as pessoas que não aceitam a fase, né? Igual você comentou que você esperava uma coisa e a outra, eu não esperava nada. Então para mim a surpresa foi boa. Vamos passar por isso e o que tiver que ser, vai ser, porque a gente recebe isso mais leve, Eu na acho que minha criar opinião. estratégia para É, lidar com isso, né. A gente está conversando, a gente super como é isso? Aí você fala: "Por que que eu estava falando mesmo, é, né?". do E que aí é. você fala assim: "Lembra?". Aí a pessoa fala assim: "Do quê?". "Do que eu estava falando". "Você não me deu atenção suficiente, porque você se você não lembra o que eu estava falando, nem vou dar continuidade nesse assunto, porque não te interessa". Vira as costas. Você não esqueceu nada, foi a pessoa que não te deu atenção É, tá vendo suficiente, como né. é que são as E coisas? aí você lida de uma forma porque, assim, a gente tem que levar na leveza, né. É, eu acho que Porque a sim. questão do meio copo vazio, né, ou meio copo cheio, se eu ver sempre o lado negativo da fase, a próxima fase vai ser pior, porque eu tô esperando, porque, assim, eu esperava uma fase boa agora chegar, e foi ruim, imagina a próxima então. Então a gente já vai com esse pesar, com tudo isso de ruim, né, pra frente. É. Na verdade, assim, eu falo que a menopausa realmente tem esses sintomas que não são bons, né? O fogacho não é bom, o esquecimento não é bom, o pavio curto, às vezes, né, te leva a situações que você não gostaria de passar. Mas a nossa vida depois dos 50 é extremamente boa e prazerosa, né? Eu adoro a idade que eu tenho, me sinto muito bem, É. né? Apesar de
né, esperar que não tivesse esses sintomas, mas eu me vejo hoje como uma mulher com 53 anos de idade e com a minha idade que eu tenho mesmo. Eu não me acho uma mulher de 40 nem uma mulher de 30. Eu me acho uma mulher de 53 anos e estou muito feliz, né, por ter 53 anos da forma como eu cheguei. Mas, a gente precisa, né, trazer alguma, luz para essas mulheres. Então, Luísa, o que que eu queria que a senhora informasse, né, com toda essa sua sabedoria, que a gente sabe que a senhora tem, e eu até me sinto honrada em tê-la aqui na nossa mesa hoje. O que que a gente pode, dizer, né, para os maridos, para os filhos dessas mulheres, né, que estão vivendo a menopausa hoje, para que isso melhore, né, tanto a vida delas, como a vida deles também, porque isso influencia na vida da família, né. O que que a senhora pode trazer, assim, para gente, para melhorar essa situação? Eu acho o seguinte, tem mulheres que entram nessa fase achando que isso é um peso. Primeira coisa, acho que não é um peso, é uma transformação. E toda transformação, ela tem que ser discutida, ela tem que ser conversada. Então eu acho que assim, o que ela tem que fazer, ela tem que ter um diálogo aberto, né, tanto com os filhos, como com o marido, com o companheiro, com o namorado, seja lá com quem Com os for, amigos, com os amigas? amigos, com todo mundo, entendeu. Não entrar numa negação dessa fase, não, essa fase tem que ser falada, tem que ser discutida, você tem que falar: "Ó, hoje eu tô irritadíssima, essa menopausa tá me pegando", entendeu. Então até para o outro entender como vai ser suas ações, né. "Ah, nossa, eu não tô aguentando calor. Quantas vezes eu estava em reunião, de repente, subia, né, aquele calorão que você estava um frio danado, o suor estava assim. Daí eu falava: "Gente, espera um pouquinho que eu tô morrendo de calor, que vocês vão passar um dia por isso, viu. Isso chama-se menopausa". Então eu acho que, assim, você não tem que esconder, você tem que, enfrentar e falar que é isso mesmo, sabe. Você está passando por isso e tem que discutir isso, né. E tem, que se preocupar com você. Se preocupar com você, tá falando, tá, discutindo com os outros, tá mostrando para os outros que você está se transformando, né. E também, vendo que você tem que mudar hábitos, né, você tem que mudar coisas na sua vida para que você consiga ter uma vida mais leve, uma vida melhor, né. Eu passei por essa fase, né, como eu digo, menopausa para sempre, né, mas assim, a fase mais grave eu passei e minhas filhas, né, elas falavam: "Mãe, hoje sua menopausa hoje tá atacada, hein, mãe, pelo amor de Deus", né. Eu falava: "Tá mesmo, atacadíssima, então vocês não me Tomem enchem o saco". cuidado. Sabe, já falava pra porque eu sempre fui uma pessoa que não tive muito filtro, né, eu acho que essa palavra filtro não existe muito na minha vida, e agora existe menos ainda. Então então, eu acho que, assim, isso faz com que você converse mais, você fale mais, né, você, divida mais com os outros, porque os outros vão entender você e vão te auxiliar, sabe, fica uma coisa mais leve, sabe, quando você fala assim: "Nossa, esqueci". Nossa, daí o pessoal falou: "Mas o que que você esqueceu?" Eu falei: "Eu esqueci o que eu esqueci, para você ter uma ideia", entendeu. Mas isso é a menopausa, eu falo. Então, e são coisas que a gente tem que fazer, Tratar com certo. mais Com mais leveza, né. leveza, né. Praticar atividade física, né. Procurar auxílio médico, porque é importante, né, você tem que, se puder fazer reposição hormonal, faça reposição hormonal, isso ajuda muito, né, diminui muito os sintomas, né. Eh existe já falei, existe hidratação vaginal, tudo, né. Você pode ter, por causa do ressecamento de vagina, você pode ter infecções urinárias, Recorrente. recorrentes, né, então isso você vai evitar também, isso você vai evitar uma série de outras coisas, né. E sem contar que é uma fase que você precisa tomar muito cuidado com a prevenção do câncer, né. Então essa mudança hormonal, as mulheres que podem ter tendência a câncer de mama, né, a câncer de útero, de colo de útero, né, elas podem ter uma propensão maior a desenvolver. Então, tem que fazer Papa Nicolau, tem que fazer mamografia, sabe, tem que ter cuidados redobrados, né, e não esquecer
da saúde, porque é uma transformação, né. Então a saúde física e mental, né. Então fazer coisas prazerosas, gosta de escutar música, vai escutar música, vai te dar paz, né. Uhum. Gosta de tomar um vinho, comer um queijo, conversar com os amigos, vai fazer isso, que isso vai te dar paz. Então você tem que procurar coisas que te deem paz, né, Prazer. prazer, tudo. Então, eu acho que assim, as mulheres precisam entender que elas têm que conversar mais, têm que falar mais, têm que discutir o assunto, porque se hoje é um tabu, é porque as mulheres também deixaram ser um tabu. Elas não falaram sobre o assunto, né. A menopausa no ambiente de trabalho, né, é uma coisa que ninguém nem discute, nem fala sobre. Né. Então a pessoa, ela produz menos, por conta do esquecimento, por conta da irritabilidade, por conta da depressão, né. Então, e isso vai fazer com que ela se sinta pior, né. Ela vai ficar porque além de tudo, estou ficando burra, não consigo desenvolver meu trabalho, né. Então começa a se sentir assim, cada vez mais sufocada com isso. Então eu acho que é importante discutir no ambiente de trabalho, discutir em família, entre amigos, sabe. Levar isso com uma leveza maior, porque faz parte da vida. Ah, então, gente, estamos caminhando para o final. Nossa, que papo Eu gostoso acho que hoje, né? completando o que a doutora É, então, eu ia disse, pedir agora a sua é, consideração, eu acho que é Ale. muito importante, porque assim, a partir do momento que eu vejo todas essas questões aí que eu estou passando e que eu quero esconder do outro, que eu não quero que o outro saiba que eu estou ficando velha, eu estou entrando na menopausa, você vai promovendo uma exclusão de si mesmo, né. Você vai se trancando em si, você não quer mais falar com o outro, você não quer mais ver o outro, então assim, eu tô em casa, mas eu tô sozinha, eu não quero estar ali, porque eu não quero ofender ninguém, não é a vontade, né, o meu pavio curto vai, de repente, dar uma resposta e, assim, eu começo a me retirar desse círculo social, né, e toda essa interferência é pior, Sim. porque, assim, eu não falo para o outro aquilo que eu sinto, né, o que eu estou passando, o outro não vai ter como compreender, né, e a depressão fica mais acentuada, porque eu me retiro de tudo. Né, eu tô deixando o outro para viver em paz, né, e não consigo mais me encontrar, porque, assim, viver em comunidade, em sociedade é algo do ser humano, né, Uhum. e eu não quero mais me apresentar, porque eu não tô é como se eu não estivesse na minha melhor fase, então eu me retiro disso, em vez de dizer o que eu tô sentindo. Eu acho Então, a que dizer dica que é dizer, é falar. é Eu acho que falar. a comunicação E é encontrar importante. o prazer é essencial, né. A gente fala assim: "Não, você precisa tomar um vinho". Eu nunca gostei de beber. E Então aí não a gente vai fala: "Não tomar. é o prazer, né, que eu Não quero". vai tomar. Mas o que que eu gosto de fazer? Tem gente que não sabe o que gosta de fazer, né. Tem gente que nunca descobriu. Eu sei exatamente o que cada um da minha família gosta. E o que eu de fato gosto, né. A pessoa está numa fase que se não descobriu até aquele momento, é o momento de descobrir, né. Se retira. Mas naquele momento, e volta, Sim. porque as pessoas se retiram e não voltam para viver em sociedade. Né. Eu acho que a gente tem aqui 2 tipos de mulheres. Uma que aceita a menopausa e leve, com todos os sintomas que tem, e segue em frente, e aquela que não tem conhecimento, não sabe e não aceita, sabe. Eu acho que essas 2 elas precisam conversar mais, porque uma vai ajudar a outra, né, Com Fê? certeza. É, e a verdade sim, nós mulheres, né, essa é a nossa pauta também. A gente tem que pegar na mão da outra e trazê-la, né, e informá-la e dizer: "Olha, pode ser melhor, pode ser assim, vamos juntas, estou com você, você tem meu apoio". Então eu acho que essa fase da menopausa, gente, é uma fase muito importante para a mulher, ela precisa ser amparada pela família, ela precisa falar, ela precisa se cuidar, ela precisa ser mulher. Sim, Então, acolhida. eu acho que é isso, É né, isso mesmo. é um recomeço, é uma transformação. E como toda transformação e recomeço, há mudanças, e todo mundo tem que se ajudar nesse momento, né, para que a gente consiga, né, sair ou não sair, mas viver, ter uma qualidade de vida melhor.
Não é isso, meninas? Isso, eu acho. Com Passar por certeza. essa fase de uma forma entre altos e baixos, mas passar, viver, ser feliz, Viver, dançar, amar, namorar, né, dançar muito. Eu acho que é o se trabalhar, permitir, né? se 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 permitir, permitir. permitir. Isso é muito importante. né, isso é para a vida. Não Isso é? É para a mesmo. vida, Pra né. Isso aí. vida. Não importa a idade que você tenha, né, é importante Dance, é cante, lógico, faça o que você gosta. ria, Né, seja né. feliz, E é o qual que é a sua resultado. idade? Não importa a idade. A E minha é às vezes 70 anos. eu falo assim: "Qual que é a sua idade?" Nossa A idade minha é hoje, 70 a anos gente e, assim, eu vivo de uma forma plena, eu me sinto muito bem. ótimo, olha, Ó, ué, não é gente, é maravilhoso? isso. É É isso que 70, É é sobre isso. 50, é é, Né, e para 60. você ver, né, que a gente vem quebrando qual era a mulher que dizia a sua idade, né. E Verdade. aqui, durante a conversa, nós 4 acabamos dizendo é, Eu não a falei a idade minha, que mas você tudo bem. Eu tenho 55. é, e a 55, gente 53, 50. 50 e se olha, 70. gente, que maravilha, né. E mulheres lindas, né, inteligentes, à frente do seu tempo, Isso aí. e o que é mais importante, uma segurando na mão da outra, É isso né. aí, o Certeza, mais né. importante, né. E aí depois disso, né, temos algumas dicas, né. Temos dicas? Temos Não sei. dicas. Temos temos uma peça. Sim, gente, a gente estava falando de menopausa e apareceu nas redes sociais para mim a Cláudia Raia e o marido Ah, fazendo tá. uma peça de teatro, Cenas Isso. da É. Menopausa. Hoje parece que o teatro está em Belo Horizonte, enfim, deve vir para São Paulo ou já veio, mas se eu tiver a oportunidade, com certeza eu vou querer assistir. Então é uma É, indicação, Uma né. indicação. é Então é verdade. isso, meninas. Muito obrigada pelo Obrigado a vocês. bate-papo super mega, né, É, informativo e esperamos para o nosso próximo, né, próximo, amiga? já já, próximo podcast, não percam. Eu queria deixar aqui para vocês que nos assistiram até agora, que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, na Resenha com Elas. Deixem seus comentários, mandem links para suas amigas que vocês têm irritabilidade de encontrá-las, porque elas não se encontraram ainda na menopausa. Mandem esse link para elas, conversem em casa com seus parceiros, com seus amigos, com seus filhos, para que eles se sintam mais, para que eles entendam que a fase eles têm que dividir com a gente, não é uma fase só nossa, é uma fase geral, e que se a gente esquece alguma coisa em algum momento, não é à toa, gente, né. É a É a menopausa. menopausa. Muito Obrigada. obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada, obrigada.